Cheguei! Esta aula é dedicada exclusivamente para você que é estudante de contabilidade. E já começo fazendo a seguinte pergunta: patrimônio mais administração mais determinado período é igual a... É uma pergunta para você. É igual a gestão administrativa. Ou seja, patrimônio sendo administrado por determinado período denomina-se gestão administrativa. Por exemplo, quando se diz que a gestão do diretor da empresa é de 2 anos, ele vai administrar aquele patrimônio por determinado período de 2 anos. Quando se diz que a gestão do presidente da República é de 4 anos, ele vai administrar o país por determinado período de 4 anos. Certinho? E a gestão vai tomar uma atitude e a atitude da gestão é que será objeto de estudo aqui agora. Antes, porém, vamos voltar um pouco lá no tempo. Imagine aqui uma pirâmide onde lá no topo está o investidor que aplicou o capital. E o seu objetivo, claro, é auferir lucro. E todos os esforços para atingir este objetivo chamamos de atitudes da gestão. Porque geralmente quando se fala atitude da gestão, a impressão que se tem que seja atitude só do gerente, do dono, do administrador, mas não. Veja, o investidor, ele delegou competências para que outras pessoas exerçam a atitude ou as atitudes da gestão. Por exemplo, o departamento 1 comprou mercadoria. Isso é uma atitude da gestão, é um esforço para atingir o objetivo. Certinho? O departamento 2 realizou uma venda. Isto é uma atitude da gestão. O departamento 3 realizou a faxina, um trabalho essencial. É também uma atitude da gestão. Certinho? Então, comprou, vendeu, pagou, recebeu, assinou, são todas atitudes da gestão. De forma que a gestão toma uma atitude e essa atitude na contabilidade é interpretada, é classificada como sendo ato administrativo ou fato administrativo. Muito simples. Veja, ato é aquele acontecimento que não altera o patrimônio. Já fato é aquele acontecimento que altera o patrimônio. Quando se diz patrimônio, eu estou falando aí do conjunto de bens, direitos e obrigações. Certinho? Exemplo. Hoje, nossa empresa decidiu que comprará mercadorias amanhã. A decisão de hoje foi uma decisão importante? Sim. Agora, alterou alguma coisa no patrimônio? Não. Isso é um ato administrativo que não tem que se contabilizar. Não alterou em nada o patrimônio. Certinho? Agora, quando chegar o dia de amanhã e houver a compra da mercadoria, seja à vista ou a prazo, estará alterando o patrimônio. Isso é um fato administrativo. De forma que todos os fatos devem obrigatoriamente ser contabilizados. Ou seja, é de contabilização obrigatória. Tá ok? Já, geralmente, os atos não são contabilizados, não se contabilizam. Mas há ato de contabilização facultativa e há ato de contabilização obrigatória. Obrigatória porque alguma lei exige. Por exemplo, lá no caput do artigo 182 da Lei 6.404 diz assim: a conta capital social discriminará o montante subscrito e, por dedução, a parcela ainda não integralizada. Ele está dizendo discriminará, quer dizer, é um termo obrigatório. Há o momento da subscrição e o momento da integralização. A subscrição é apenas o compromisso que o sócio assume de integralizar o capital. Já a integralização é a realização desse compromisso. Então veja que essa subscrição não alterou em nada o patrimônio, mas eu estou obrigado a contabilizar, debitando o capital, integralizar e creditando o capital, porque a lei exige. Certinho? Já a integralização será um fato administrativo que está
alterando o patrimônio. Aí eu vou contabilizar, obrigatoriamente, debitando caixa ou outros bens do ativo e credito o capital a integralizar. Certinho? Mais um exemplo. Assinou um contrato com o empregado. Isso é apenas um ato e não tem nada a ser contabilizado. Certinho? Pagou o salário do empregado. Isso é um fato administrativo. Estou obrigado a contabilizar. Comprou mercadoria à vista. Alterou o patrimônio. Isso é um fato. Pagou uma duplicata. Alterou o patrimônio. Isso é um fato. Certinho? Isto posto, dá pra gente agora entender o seguinte. Que lá atrás, nós tivemos o primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade, lá em 1924, que definiu contabilidade como sendo: a contabilidade é uma ciência que estuda e pratica as funções de orientação, controle e registro dos atos e fatos administrativos. Aí você já deve interpretar como sendo alguns atos e todos os fatos. Beleza? Muito bem. O fato administrativo é classificado como sendo um fato permutativo, modificativo ou misto. Venha para cá. Primeiro, fato permutativo. Fato permutativo é aquele fato que não altera o patrimônio líquido. Vem para cá. Eu te lanço a seguinte pergunta. Fato permutativo altera o patrimônio? Sim ou não? Sim ou não? Se você disse que não, você errou. Porque veja, uma coisa é o fato em si. Fato administrativo, ele altera o patrimônio. Quando se fala em patrimônio, estamos falando do conjunto de ativo, passivo e patrimônio líquido. Ele altera. Só que a classificação está relacionada ao patrimônio líquido. Ele altera o patrimônio, por ser um fato, mas não altera o patrimônio líquido. Caiu na pegadinha? Olha só. Então, exemplificando, fato permutativo é um fato assim, ó, que não altera o tamanho do patrimônio líquido. Então seria entre contas do ativo. Por exemplo, comprou mercadoria à vista, entrou um bem, aumentou mercadoria, e saiu dinheiro do caixa. Alterou o tamanho do patrimônio líquido? Não, o fato é permutativo. Ou recebeu uma duplicata, entrou dinheiro no caixa e diminuiu um direito. Alterou o tamanho do patrimônio líquido? Não, isso é um fato permutativo. Ou pagou uma duplicata, diminuiu o passivo, saiu o dinheiro do caixa, não alterou o tamanho do patrimônio líquido, é um fato permutativo. É possível um fato permutativo envolvendo conta do patrimônio líquido? Sim, desde que saia de uma conta do patrimônio líquido e vá para outra do patrimônio líquido. Por exemplo, digamos que exista aqui a conta capital no valor de R$100 e que exista a conta reserva de lucro no valor de R$50. Qual é o tamanho do patrimônio líquido? R$150. E se houver aumento de capital, utilizando a conta reserva de lucro, capitalizando reserva de lucro. Nesse caso, eu vou debitar a reserva de lucro e creditar capital. Veja que o valor saiu de uma conta do PL para outra conta do PL, não alterando o seu total. Isso é um fato permutativo. Mole, mole, não é isso? Agora, número 2. Modificativo, que pode ser aumentativo ou diminutivo. Modificativo é porque modifica, altera o patrimônio líquido. Exemplo. Integralização de capital em dinheiro. Entrou dinheiro no caixa e aumentou a conta capital, aumentou o tamanho do patrimônio líquido. Isso é um fato modificativo aumentativo. Outra, diminuição de capital pela saída de um sócio. Então, pagou ao sócio retirante, saiu o dinheiro do caixa. E diminuiu a dívida do PL chamada capital. Diminuiu o patrimônio líquido. Isso é um fato modificativo diminutivo.
toda vez que acontecer uma receita, simplesmente uma receita, no final do exercício ela será encerrada com ARE e vai para o patrimônio líquido na forma de lucro. Isso vai provocar um aumento do PL. Portanto, a ocorrência de uma receita é um fato modificativo aumentativo. Toda vez que ocorrer uma despesa, simplesmente uma despesa, ela também será encerrada com ARE no final do exercício e transferida para o PL, provocando um prejuízo, diminuição no PL. Então, a ocorrência de uma despesa é um fato modificativo diminutivo. Certo? Muito bem. Então, por exemplo, prestou serviço à vista, entrou dinheiro no caixa e acreditei uma receita. Isso é um fato modificativo aumentativo. Pagou salário. Então, debito uma despesa do salário, acredito caixa, se não tiver sido apropriado. Então, nesse caso, é um fato modificativo diminutivo. Certo? Agora, imagine uma situação como esta. Ó. Duplicata a pagar ao papai no valor de R$50. Certinho? E isso é coisa de pai para filho mesmo, por isso que eu coloquei de propósito aqui. Bom, aí a empresa do filho está tendo dificuldade, está começando, aí o pai diz, olha filho, essa primeira duplicata, pode rasgar, eu vou perdoar. Vou perdoá-la. Os demais você vai ter que pagar. Como é que a contabilidade interpreta esse perdão de dívida? Se tivesse que pagar, qual seria o lançamento? Duplicata a pagar, sairia dinheiro do caixa. Seria um fato permutativo. Mas aqui houve perdão. Então o débito duplicata a pagar e a dívida está quitada. O dinheiro que deixou de sair do caixa é um ganho. Então eu acredito aqui, receita de perdão de dívida, R$50. Se ocorreu uma receita, isso é um fato modificativo aumentativo. Um outro exemplo, se a empresa tem um ICMS a recolher, digamos, de R$100, certinho? Credor R$100. E se não pagou no vencimento, e já se passaram 5 anos, a dívida prescreveu. Se o fisco não veio buscar por meio de uma fiscalização, a dívida prescreveu. Após 5 anos, então, eu debito o ICMS a recolher e o dinheiro que deixou de sair do caixa, eu acredito aqui uma receita de prescrição de dívida tributária e seria um fato modificativo aumentativo. Beleza? Por último, fato misto, que também pode ser aumentativo ou diminutivo. Misto é mistura. Mistura de quê? De um permutativo com um modificativo. Se for mistura de um permutativo com modificativo aumentativo, isso é um fato misto aumentativo. Se for a mistura de um fato permutativo com modificativo diminutivo, isso é um fato misto diminutivo. Vamos para os exemplos que facilita tudo. Olha só. Aqui nós temos uma duplicata a receber no valor de 100 e uma duplicata a pagar no valor de 200. Certinho? Vamos lá. Digamos que recebeu essa duplicata no vencimento. Então eu vou acreditar a duplicata a receber e debitar caixa. Isso é um fato o quê? Permutativo. Mas o que eu quero mesmo é o seguinte: recebeu essa duplicata de 100 em atraso com juros de 10%. Então, neste caso, recebeu em caixa 110, credito duplicata a receber 100 e credito juros ativos R$10, com a receita de juros. Veja que só a duplicata é permutativo, só o juro é modificativo aumentativo. Mas ocorreu isoladamente? Não. Ocorreu num só fato. Olha, recebeu a duplicata de R$100 em atraso com juros de 10%. Então, isso é um fato misto aumentativo. Certinho? Pagou a duplicata de 200 em atraso com juros de 10%. Se pagou, a dívida diminuiu. O débito duplicata a pagar 200. Certinho? E se tivesse pago no vencimento, quanto que eu acreditaria no caixa aqui? 200, não é isso? Então seria um fato permutativo. Mas eu paguei em atraso com juros de 10%. Então saíram do caixa 220. Esse 20 a mais que pagamos é despesa de juros ou juros passivos.
Perceba, só a duplicata é um permutativo, só o juro é modificativo diminutivo, é uma despesa. Agora, ocorreu isoladamente? Não. Pagou a duplicata em atraso com juros de 10%, é um fato misto diminutivo. Certinho? Agora, por último, a pergunta é para você. Temos uma duplicata a receber de 100 e recebeu adiantado com desconto de 10%. Que fato é este? É um fato misto. Vamos lá? Recebeu adiantado. Então recebeu quanto? R$90. E está quitada a duplicata. Então, acredito duplicata a receber 100. Agora analise, olha. Creditei 100, debitei 90, falta debitar 10. Veja que ocorreu uma despesa, desconto concedido. Isto é um fato o quê? Misto diminutivo. Certinho? Por último, pagou a duplicata de 200 adiantadamente com desconto de 10%. Se pagou, está quitada. Eu vou debitar duplicata a pagar 200. Saíram do caixa apenas 180. Então, credito caixa 180 e credito descontos obtidos R$20. Desconto obtido é uma receita. Portanto, isso é um fato misto aumentativo. Mole, mole, não é isso? Olha, se você gostou deste conteúdo, dê um like neste vídeo e inscreva-se neste canal Portal Contábeis. Agora, quer assistir mini cursos grátis do professor Roberto de contabilidade, legislação tributária, MEI, Simples Nacional, lucro presumido, ICMS? Vá lá para natacursos.com, cadastre-se e assista à vontade. Tamo juntos!